Oi, Bê! Esse é o Pod Nath, o podcast que eu te conto tudinho sobre o meu mochilão na Bahia, que durou 6 meses. E eu fico muito feliz de falar que a viagem continuou. Eu fiz só uma breve parada em Brasília, que foi de outubro a novembro, mais ou menos. E em novembro, no final de novembro, eu fui para Pipa, no Rio Grande do Norte. Inclusive, o episódio anterior foi feito em Pipa, mas as outras vezes que eu quis gravar era cachorro latindo, criança chorando, reforma sendo feita, pessoas entrando no quarto. É isso, não deu para fazer. Mas agora vou tirar o atraso e voltar com as histórias da Bahia, Bahia. Eu fui rever as fotos de Morro de São Paulo e o primeiro sentimento que vem, assim, acho que é de alegria, sabe? Aquele sentimento gostoso, assim, de saber, ainda bem que eu fui pra lá. E é uma loucura, assim, porque quem conhece Morro sabe que vai muita gente com grana e a galera vai pra gastar mesmo. Só que não foi essa a minha experiência, sabe? Eu fiquei do outro lado e a minha vivência em Morro de São Paulo foi a farofada pura, sabe? Teve muita farofa, farofa mesmo. Fiquei num hostel que se chama Farofa, comi muita farofa e fui farofeira, rapaz. Eu me senti pertencente, eu me senti acolhida, eu me senti realmente sendo uma moradora da ilha, sabe? São os moradores e os nativos que estão lá quando os turistas vão embora. São eles que trabalham para a ilha acontecer, sabe? Sem eles não é nada. Eu até escrevi um textinho assim. Em Morro de São Paulo, fiz família. Encontrei pessoas que quero reencontrar com certeza. Morro me fez morada. Cresci, aprendi, me conheci. Vi minha força de continuar viajando. Trabalhava por quase 14 horas. Eu trabalhei quase que 14 horas em Morro de São Paulo, porque, como eu disse em algum episódio anterior, eu estava fazendo um freela de social media, estava voluntariando e depois eu procurei um emprego como garçonete. Acho que vou fazer um episódio só sobre os restaurantes que trabalhei durante o mochilão na Bahia. E só para contextualizar mais um pouco, eu peguei Morro de São Paulo na baixa temporada e sim, ainda consegui um emprego, obrigada ao universo. Peguei na baixa temporada e na chuva, mas era a chuva da Bahia, pai! Colocava minha mochila enrolada no corta-vento, chovia por 20 minutos, parava, eu aproveitava a praia, sabe? E aí, conseguiu imaginar um pouco o cenário Morro de São Paulo? Então, vamos de história! Como eu disse no episódio anterior, e se você não escutou os episódios anteriores, terminando esse, vai lá, ajuda a amiga, compartilha também se você gostou. Ainda tem algumas histórias para vir nesse episódio. Mas, como eu disse no episódio anterior, eu tinha só 2 semanas em Morro de São Paulo e o voluntariado acabava no dia 18 de julho e meu aniversário era dia 26 de julho. Então eu tinha uma semana aí de janela para passar meu aniversário em Morro de São Paulo. O que eu fiz? Fui procurar outro hostel. Eu já tinha ficado uma semana nesse hostel e comecei a ficar muito inquieta, realmente para resolver essa questão, se eu ia ou não ficar em Morro de São Paulo e se não desse para eu ficar, para onde eu iria, né? Não tinha como eu ficar nesse primeiro hostel porque já tinha uma voluntária combinada há um tempão já pela Worldpackers. Então, eles dão essa vantagem para as pessoas da Worldpackers, né? Mas aí, com uma semana já em Morro de São Paulo, eu tirei, tipo assim, o dia de realizar todas as coisas que precisam ser feitas para eu ficar em Morro de São Paulo e passar meu aniversário. Sabe quando você coloca esses planos assim na cabeça?
o que eu tinha que fazer? Procurar um hostel e procurar um emprego, né? Porque a grana já estava acabando e morro, como eu disse, né? É muito caro, até o supermercado é muito caro. Tipo, uma comprinha assim de cuscuz, tomate, cebola, sei lá, mais alguma coisa já dá R$ 50, sabe? É meio absurdo, assim. E eu falei, cara, primeiro eu vou procurar o hostel, que é mais importante, né? Tipo, a grana eu dou um jeito, assim, vou primeiro procurar o lugar que eu vou ficar. E alguém já tinha me falado, tipo, Morro, acho que tem 4 hostels. Mas pode ser meio fake news, porque eu não pesquisei, mas Tem poucos hostels, assim. E meio que eu tinha 2, assim, na cabeça, que era o Farofa e o Bambu. E eu tinha muita vontade de ficar no Bambu por ser mais ecológico, né? Tem uma pegada de cabana, tem uma jam irada que acontece toda terça-feira. Que, assim que eu pisei, eu cheguei na segunda. Na terça-feira, a Jam tava voltando de um hiato de 3 meses. Olha que incrível. E eu queria muito ficar no Bambu, mas, sei lá, chegou uma informação de que eles não aceitavam voluntários. Então eu fui pro Farofa Louca, que foi, acho que, assim, até agora, o melhor hostel que eu fiquei. E assim, grande parte foi por causa das pessoas, né? É muito complicado você falar, ai, foi o melhor pra mim, mas isso eu devo muito às pessoas que estavam lá naquele momento. Mas o Farofa realmente faz muita questão das pessoas interagirem, sabe? Tem jogo, tem comida, assim, tipo, eles fazem churrasco, então realmente é um hostel que queria que a galera tivesse unida. E essa é a proposta do hostel, né? É tipo, você fazer amizade, você trocar ideia e se divertir, né? Até porque as pessoas estão lá quando estão de férias. Enfim, como no Bambu eu já não tinha muita perspectiva de voluntariado, eu fui direto no Farofa. E, assim, tipo, era pra acontecer, sabe? Porque na hora que eu entrei, tinha o Dan, que também era voluntário, ele é DJ, assim. Eu acho que ele nunca vai escutar esse podcast. E aí eu fui trocar ideia com ele e ele falou: tem uma menina indo embora essa semana. Se for pra ser semana que vem, né? Tipo, fala com o Roberto, eu acho que dá certo. E aí ele já me passou o número do Roberto. Eu acho que eu, tipo, fui mandar mensagem no dia seguinte e o Dan que incentivou, assim, tipo, não, fala mesmo com ele é super tranquilo. E eu tava com muito receio, assim, de falar com o Roberto e ele falar que não tem vaga. E aí, eu tinha que planejar uma viagem toda em uma semana, sabe? Tipo, qual o próximo lugar que eu vou, onde eu vou fazer voluntariado. E o Roberto é uma vinhada, assim, que já chegou e falou: oi, bicha! Já enviava figurinha. E ele fala inglês, espanhol e português na mesma velocidade. Então ele troca as línguas. É uma bicha maravilhosa, um baiano belíssimo. E, ai, sério, só gratidão. E a mensagem que eu queria, ele me disse, véi. Ele falou que dava sim pra eu ficar no hostel e deu tudo certo, sabe? só pra vocês verem como o mundo é pequeno, eu não cheguei a conhecer essa voluntária que saiu na semana anterior que eu ia chegar, né? E todo mundo falava muito dela lá em Morro, né? Porque ela tinha ficado, sei lá, 6 meses. E eu a conheci em Pipa, sei lá, no final do ano. Tá, depois que eu falei com o Dan e ele me passou o WhatsApp do Roberto, eu fui em busca do emprego em restaurante. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia passar em todos os restaurantes da ilha. E assim, a memória é falha, né? Mas eu andei por muitos restaurantes. Os da praia todinho, os da vila todinho. E na praia, assim, eu fui num restaurante que é super, né, legalzinho, assim, e a dona tava lá, ela tava bebendo, aquela madame meio botocada, sabe? E ela perguntou se eu sabia inglês, espanhol, eu falei que sim. E aí, nisso, ela falou, é um diferencial, pega meu WhatsApp, passa seu currículo
Então, nisso, eu já fiquei, tipo, consegui esse emprego. E aí, fui voltar, né, pro hostel. Eu voltando, eu passei por um restaurante, assim, e eu falei, por que não, né? Por que não entrar e perguntar, já que esse foi um dos poucos que eu não perguntei. E, assim, à noite ele já perguntou, você pode fazer um teste amanhã? E... e óbvio que eu aceitei, né? A mulher botocada do restaurante legal nunca falou comigo. Ainda bem que é esse, por que não, né? Esse último restaurante que eu passei deu certo. Eu acho que no dia seguinte, assim, quando eu vi que meu dia D tinha dado certo, eu tava nas nuvens. Tipo, caraca, tudo que eu desejei deu certo, né? Mal sabia que eu ia ficar cansada igual uma miséria, né? Trabalhando igual uma condenada. Mas faz parte. Eu aproveitei morro pra fazer grana, que foi uma grana que me ajudou nos outros 2 pontos, né? Nos outros 2 picos que eu visitei, que foi Boipeba e Itacaré. E quando eu me vi, assim, trabalhando em Morro de São Paulo, como garçonete, eu falei, cara, eu tô fazendo dar certo essa viagem, sabe? Tipo, às vezes é aquele ensinamento, às vezes a gente coloca muitos obstáculos pra começar uma viagem, né? Tipo, ai, tô sem dinheiro, ai, eu tenho que poupar grana. E meio que a minha viagem aconteceu, tipo, não, eu vou ficar. Tá, o que que eu preciso pra essa viagem continuar, sabe? E lá em Morro foi meio que isso, assim, eu falei, cara, agora eu sou uma mulher, a menina virou mulher. E o meu objetivo quando eu fui pra Morro, e eu já disse isso em vários podcasts, era passar meu aniversário lá. Então, quando eu comecei a conversar com o Roberto e perguntei se eu podia ficar no hostel, eu falei que eu queria passar meu aniversário lá e perguntei se tinha como tirar folga nesse dia. Ele falou que dava sim, uhul, uma vitória. Mas agora eu precisava articular essa folga no trabalho também, né? E assim, eu sofro meio que por antecipação, sabe? Então, eu tava com muito receio de chegar no chefe e perguntar direto, assim, ah, vai ser meu aniversário, tem como eu tirar folga, né? E deu certo. Cara, eu tive folga no meu aniversário. Como é legal fazer os paralelos, né? Porque em 2022 eu tava comemorando o meu aniversário trabalhando num escritório, né? Fechado, luz branca. E aí, em 2023, eu tava na praia, em Morro de São Paulo. E na véspera, 25 de julho, eu trabalhei até umas 11, 11h30. Passei a virada, entre aspas, pro meu aniversário, na Rua da Fonte, com a JBL estralando, rindo muito, comemorando muito. Cara, era meu aniversário e eu tava em Morro de São Paulo. Que sonho realizado, sabe? Não podia ser melhor. No dia seguinte, eu acordei, tava de folga, né? Obviamente. Acordei umas 9, 10, eu acho, porque sou filha de Deus, não é mesmo? E aí, tipo, eu fui tomar café da manhã, troquei ideia com as pessoas. E a Regina, que é a senhora que trabalha no hostel fazendo café da manhã, falou que podia me mostrar o caminho para ir para Gamboa. Porque, novamente, eu sou uma pessoa perdida, não tenho muito senso de direção, não sei memorizar caminhos, então ela ia me dar a direção certinha. Eu sei que a Regina também gosta muito de conversar, então o turno dela acabava umas 11 horas. A gente foi pegar esse caminho da Gamboa, tipo, 12h30, e eu já tava muito puta. Finalmente, Regina me mostrou o caminho e fui pra Gamboa. Era maré baixa, consegui ir pela praia e no próximo episódio eu termino de contar como foi meu aniversário e também vou te contar algumas outras historinhas que aconteceram em Morro de São Paulo. Até lá! Tchau!